Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido a nobre vereadora Márcia Teixeira para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Pois aqui, encerra a sessão. Ata da 19ª sessão ordinária, em 3 de abril de 2012. Presença dos senhores vereadores Leonel Brizola Neto, primeiro vice-presidente Adilson Pires, doutor Edson da Creatinina e Carlinhos Mecânico. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Eliomar Coelho, Leonel Brizola Neto, Márcia Teixeira, Luiz Carlos Ramos, S. Ferraz, Rubens Andrade, Tio Carlos, Dr. Jorge Manaia, Carlinhos Mecânico, Adilson Pires, Argemiro Pimentel, Alexandre Cerruti, Tereza Berger e Jorge Braz, assume a presidência o senhor vereador Adilson Pires e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Carlinhos Mecânico, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 16h20. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. A primeira oradora inscrita é a nobre vereadora Márcia Teixeira, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente, em exercício, doutor Edson da Creatinina, senhores funcionários, assessores e os telespectadores da TV Câmara. Bom, quero fazer uso dessa tribuna, senhor presidente, para relatar o complemento de nossas visitas pela Comissão Especial de Fiscalização dos Alimentos nos hospitais. E eu gostaria de registrar a visita que nós fizemos ontem ao Hospital Souza Aguiar, com uma equipe e a equipe do tio Carlos, vereador tio Carlos. O nosso objetivo era analisar as condições dos alimentos servidos aos pacientes e funcionários. Pois bem, devo dizer que fiquei muito bem impressionada com a qualidade das refeições servidas e com as instalações do refeitório. Pois na época que nós estivemos lá em dezembro, foi a nossa primeira visita, o refeitório e a cozinha estavam em obras. E ficamos de voltar agora, né, esse ano, no princípio desse ano, e onde tivemos essa oportunidade. E, por conta dessa comissão especial, né, nós tivemos, assim, a grata surpresa, fiquei muito alegre, fiquei contente e a esperança ainda renovada, né, de, pelo menos, os pacientes e os funcionários estarem recebendo uma alimentação saudável, produzida ali mesmo, com uma cozinha assim, impecável, né? Então, diante dessa situação caótica da nossa saúde, pelo menos no Hospital Souza Aguiar, que é um dos maiores do município, essa parte da alimentação, por enquanto, o nosso povo não vai sofrer, né, o que vem sofrendo nos hospitais. Então, nós esperamos ali, foi concluída essa obra, e para que a nossa visita tivesse, de fato, um caráter técnico, fomos acompanhados ainda da nutricionista e mestre em Ciências da Saúde, a doutora Gláucia Cristina, que também aprovou as instalações e a comida servida. Ela fez um checklist ali, tudo direitinho, com todos os detalhes. Então, eu parabenizo a doutora Ana Elise, que é uma guerreira. É uma mulher guerreira, é uma mulher ousada, corajosa, por ter aceitado esse desafio de dirigir esse hospital. E vamos continuar com as visitas em hospitais e postos de saúde. Mas quero ressaltar que nosso objetivo não fazer uma caça às bruxas. Esse não é o nosso objetivo, e sim
como a responsabilidade de um vereador é de fiscalizar, é de elaborar, é de ser voz do povo. Então, como eu tenho essa responsabilidade como vereadora, eu não quero fazer caça às bruxas e nem estardalhaço em busca de holofotes. Não é o nosso objetivo. Meu trabalho é pautado pelo que o cidadão me exige. Não faço oposição a todo custo. Critico quando é necessário, mas sei também reconhecer quando existe um trabalho bem feito. E o trabalho que nós vimos ontem é um trabalho bem feito, está sendo um trabalho bem feito pela doutora Ana Elise, a nutricionista-chefe ali da cozinha, e ficamos muito contentes com esse trabalho. E no que se refere à alimentação do Hospital Souza Aguiar, só podemos dizer que ali nós encontramos um trabalho digno, graças a Deus. Então, em meio a essa situação caótica, senhor presidente, doutor Edson da creatinina, um médico que tem também visto essa parte da nossa cidade, a área da saúde, nós vimos ontem algo muito positivo em relação aos alimentos, como são preparados. Então, eu quero agradecer, doutor Edson, presidente de exercício, os funcionários que nos deram ouvidos aqui e aos telespectadores. Agradeço. Boa tarde. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Edson da Creatinina, que dispõe de 10 minutos. Nobre senhor vereador Eduardo Moura, que ora preside essa sessão, meus cumprimentos. Vereadora Márcia, obrigado pelas palavras direcionadas a mim. Demais vereadores presentes nos gabinetes, ouvindo nossas palavras. Assessores, imprensa, público nas galerias e telespectadores da TV Câmara. Hoje eu gostaria de comentar sobre a Central de Teleatendimento 1746 da Prefeitura. Sem dúvida alguma, a iniciativa era uma demanda antiga de todos nós cariocas. Ligar para um único número para reclamar dos problemas como buracos nas ruas, necessidade de podas das árvores, problemas de iluminação, vazamento de água, entre tantos outros problemas da nossa cidade, sem precisar percorrer uma via crucis até descobrir o órgão responsável pelo atendimento, era um sonho de todos nós. A central é, sem dúvida, uma grande facilidade para o cidadão, mas a expectativa de quem liga é obter uma resposta dentro de um prazo razoável. E o que se tem verificado, entretanto, é uma discrepância no atendimento. Uns recebem a resposta, outros levam muito tempo sem solução. Embora consideremos a iniciativa louvável e compreendamos o fato de que, neste primeiro momento, a Prefeitura não tem a capacidade de atender a todas as reclamações, façamos algumas críticas nesse momento. A não gratuidade da ligação é um aspecto problemático, pelo fato da central não conseguir atender a demanda gerada pela população que paga para reclamar de um serviço que não está sendo prestado adequadamente e ainda por cima não se sente bem atendido. Aceitar reclamações por e-mail seria também um facilitador tanto para a central quanto para o cidadão. Um aspecto importante é o treinamento das pessoas que trabalham nessas centrais, para que sempre sejam atualizadas sobre os assuntos e orientadas sobre o como proceder. Hoje, a sessão de cartas dos leitores do Globo traz uma reclamação de uma usuária do serviço. Ela alertou a Prefeitura 3 vezes sobre um poste que ameaça cair na Avenida Oswaldo Cruz, em frente à Escola Municipal Alberto Bart e sua travessia de pedestres, colocando a vida das crianças em risco. Eu concordo com a leitora, é inaceitável que não se tenha tomado providências até agora.
Outro ponto que merece atenção é uma notícia divulgada no Globo de ontem, em que mostra que os agentes das unidades de ordem pública assumirão o papel de zeladores do rio. Eles vão percorrer as áreas das UOPs e mandar para 1746, através de smartphones, o que há de errado. Essa ideia surgiu há 2 anos com o programa Zeladores do Rio, mas não foi à frente, pois os integrantes não tinham esses aparelhos. Agora, o secretário de Conservação, Carlos Roberto Osório, a quem eu tenho sempre elogiado, não só no trato que ele tem nos dado, assim como suas ações diante dos problemas da cidade, ele espera solucionar os casos com mais rapidez, pois os órgãos públicos estarão integrados. É uma boa iniciativa, mas se o serviço já está sobrecarregado com a demanda atual, como ficará com essa atribuição a mais? Entendemos que esse é um processo que ainda está no seu início e que talvez algum tempo para se consolidar e, quiçá, chegar ao ponto que a cidade de Nova York atingiu com a sua central 311. Lá se consegue atender o cidadão que esqueceu algo em um táxi. Outro ponto fundamental é a transparência. Aliás, transparência é mostrar os resultados em tempo real, como na cidade de Nova York, que ao acessar um mapa online, podemos visualizar quantas reclamações foram recebidas por categoria, região da cidade, além do número de chamadas, o tempo médio de atendimento e de resolução da solicitação. Quantos problemas são resolvidos e quantos não o são. A administração em geral tem que se conscientizar de que, hoje em dia, não há demérito em não se conseguir atender todas as reclamações, desde que se trace um plano de metas consistente para que esse nível chegue próximo a 100% das solicitações. Enfim, é um processo de aperfeiçoamento constante, trabalho para muitos anos. Sabemos que não é possível mudar o funcionamento da máquina pública em meses, mas sugiro que começamos por mudar essa realidade, propondo soluções a partir de análises consistentes de indicadores atuais. Indicadores passados nos dão apenas a dimensão da série histórica, mas é passado e nada mais pode ser feito. Eu espero realmente que a eficiência desse serviço 1746 esteja na mesma dimensão da bandeira enorme que existe na frente da prefeitura, que toma todos os andares da prefeitura, enaltecendo justamente o programa, né, que é oferecido aos cidadãos para se ligar no 1746. Há cerca de 15 dias, a vereadora Andréa Gouveia justamente falou sobre o programa 1746 e citou o fato do nosso prefeito ter feito uma ligação e ter se oferecido para resolver um problema de uma pessoa, né? A ligação foi feita aleatoriamente e ela sugeriu que ele trabalhasse no 1746, porque assim todas as ligações seriam atendidas prontamente. Assim como nós, vereadores, né, sabemos que não podemos atender a todas as demandas, nós sabemos que o 1746 é um programa, né, que está sendo oferecido à população, que é um desejo da população de muito tempo, e nós acreditamos, né, que ele possa melhorar e atender melhor as demandas dos munícipes. Obrigado e boa tarde. A presidência tem a honra de comunicar a presença do excelentíssimo senhor vereador Mitoso, da Câmara Municipal de Manaus, presidente da Comissão de Esportes. Seja bem-vindo. O próximo orador inscrito é o nobre vereador
Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários, técnicos da casa, telespectadores da TV Câmara que nos assistem nesse momento, eu gostaria de dizer que finalmente eu subo hoje a esta tribuna para falar de uma data que muito me alegra. Fui convidado na semana passada para participar da festa de 25 anos do CIEP Glauber Rocha, na Pavuna. Hoje o motivo de estar discursando nesta tribuna é única e exclusivamente para parabenizar e reconhecer mais uma vez o valor da educação pública no nosso município, especialmente como é feito neste CIEP. Eu acho que todos sabem o quanto eu sou bairrista. Às vezes até as pessoas brincam comigo pelo fato de eu sempre estar muito ligado nas coisas ali daquela região onde eu trabalho, Coelho Neto, Acari, Pavuna, Rocha Miranda, Irajá, Colégio, Honório Gurgel, Costa Barros. E quando nós vemos, né, que estão ocorrendo mudanças que valorizam aquela região, nós ficamos muito felizes. Eu tenho essa forma de proceder, porque porque durante tanto tempo nós acompanhamos a degradação daquela região. Nós fomos vendo as coisas as poucas coisas que nós tínhamos serem destruídas. Na Praça de Coelho Neto mesmo nós tínhamos um mercadinho que tinha um comércio que facilitava muito a vida das pessoas ali do local. Nós tínhamos 2 cinemas, tinha o Cine Novo Horizonte e um que nós chamávamos de Cine Velho, ali naquela região que chamava-se Cafua, que fazia com que as pessoas tinham a oportunidade de lazer nos finais de semana. Tínhamos campos de futebol, tinha o campo do União, tinha o campo do Formiplac, tinha 2 clubes, tinha o Veteranos, tinha o Vega, e essas coisas todas foram desaparecendo para nossa tristeza. Em Acari tinha o Cine Rei, que era um cinema ali bem no centro de Acari, também desapareceu no correr do tempo, e nós fomos vendo só as coisas piorando. E de 2 anos para cá, 3 anos para cá, nós temos a satisfação de ver que estão sendo resgatadas diversas dívidas que os governantes tinham com a região. Privilegiavam, às vezes, outros locais por essa ou aquela razão e deixavam o nosso bairro e aquele entorno do bairro de Coelho Neto e Acari, Fazenda Botafogo, etc., deixava cada vez ficar pior. Isso sempre nos trouxe um problema muito grande. Eu acho que teve algo que foi emblemático, que foi quando nós vimos a recolocação do busto de Coelho Neto, e que eu sempre, já em algumas situações eu já falei sobre isso aqui, né, e que bastou que colocasse o busto de Coelho Neto na praça para que as pessoas ficassem extremamente satisfeitas, felizes, visto que ele tinha sido roubado há mais de 30 anos. E isso já foi o início de um trabalho que foi realizado ali naquele local e que foi o pontapé inicial. A partir daí as coisas foram acontecendo, né? Na Pavuna nós vimos a demolição daquela rodoviária, que era algo que trazia muitos problemas para aquele bairro, para a Pavuna, né? E hoje a gente vê a possibilidade de ter naquele terreno onde agora a rodoviária foi demolida, nós temos uma possibilidade de ver aquilo ali, ter algo que venha beneficiar aquela população da Pavuna que tanto precisa. E eu acho e aí vai por aí fora, eu não vou aqui ficar enumerando, que eu acho que os senhores e as senhoras têm acompanhado a revolução que tem sido feita naquela região para melhor.
e isso é algo que nós não podemos deixar de dizer. Somos pródigos em críticas em muitas situações, mas nós não podemos deixar de fazer elogio quando as coisas estão correndo para melhor. Bem, como eu ia dizendo, este CIEP, que é o Glauber Rocha, ele comemora hoje 25 anos de luta na arte de ensinar. Não é mais uma unidade pública em nosso meio. O Glauber Rocha é especial, é pioneiro, é exemplo para a cidade e o país, pelo segundo ano consecutivo. A unidade é a primeira colocada no ranking da Prova Rio, avaliação municipal que afere o aprendizado em português e matemática. Isso na Pavuna. E é isso que me traz aqui, é isso que faz que eu fique satisfeito, que eu fique feliz e que eu use essa tribuna para dizer: horário integral, autoestima elevada, professores motivados, aulas de reforço, ambiente acolhedor e parceria com a comunidade. Nem parece que estamos falando de educação pública no Brasil. Há de se reconhecer o exemplo dado pelo Glauber Rocha, que está sendo muito bem contemplado com o seu nome, porque o CIEP vem fazendo jus ao nome que recebeu. Outro ponto importante é a integração entre escola e comunidade, ponto fundamental nesta criação de Darcy Ribeiro. O CIEP promove anualmente chás literários, onde os pais assistem a apresentações dos alunos e têm a oportunidade de pegar livros emprestados. Eu não estou falando da China, não. Eu não estou falando da Coreia. Eu estou falando do Brasil. Eu estou falando do estado do Rio, do município do Rio. Eu estou falando da Pavuna. A oportunidade que o colégio dá para o incentivo à leitura é outro fator louvável. Quem lê bastante escreve bem e, consequentemente, passa a ter mais conhecimento sobre diversos assuntos. Quem lê bastante pode conhecer o mundo sem sair do lugar. Ao conversar com a diretora, a senhora Eulires, pude entender melhor como funciona esse processo. Basta entrar em uma das salas para perceber como o tema é levado a sério. As crianças são cercadas pelos livros e, quando um aluno acaba a tarefa, pode escolher um exemplar para ler até a próxima atividade. É uma premiação. A sala de leitura tem mais de 4.000 exemplares, todos primorosamente bem cuidados. Hoje é dia de festa na Pavuna e no Rio. O CIEP Glauber Rocha é exemplo para todo o país e me orgulho muito em poder fazer parte desta história. Para a diretora, dona Eulires, os professores, os alunos, deixo aqui registrado o meu carinho e parabéns por estes 25 anos. Que seja apenas o início de uma história repleta de vitórias. Para as demais unidades do município, e algumas têm a mesma característica, nós desejamos que sigam este exemplo as que ainda não chegaram e não tiveram essa oportunidade. Educar com qualidade é uma das principais, se não a principal forma de construirmos um Brasil com mais justiça, respeito e igualdade para todos. Antes de encerrar, senhor presidente, eu queria dizer que nós temos trabalhado muito para que ocorram melhorias naquelas unidades do município da educação. Eu acho que nós temos que fazer com que elas tenham condições para que os alunos tenham conforto, para que os professores tenham conforto, tenham condições de dar as suas aulas, porque se nós tivermos isso, nós teremos com certeza mudanças no país. Eu não consigo entender que nós já passamos por algumas fases, desde 64, quando nós tivemos aqui a Revolução, e que nós ficamos até 84 com uma chance enorme de mudança na educação, e isso não ocorreu. E olha que nós, naquela ocasião, eles tinham a faca, as armas e o queijo na mão para poder resolver o problema da educação. Foram 20 anos. E depois disso, quando nós julgávamos que com a democracia ocorreriam mudanças que pudessem quebrar esse paradigma de nós termos a escola só em meio expediente, as professoras com a remuneração aquém daquilo que elas merecem,
os alunos sem terem condições, como nós acabamos de citar aqui no Glauber Rocha, e nós já passaram-se mais de 20 anos novamente, e ao contrário dos países do Tigre Asiático, onde foi feito um investimento pesado na educação e as mudanças ocorreram, e aqui nós continuamos do mesmo jeito, senhor presidente. E se não está do mesmo jeito, não está da forma como nós ansiamos, da forma como nós queremos, da forma como tem que ser. É impressionante que isso ocorra e não é possível que isso seja por acaso. Não é possível que isso seja porque não queiram mudar a estrutura da educação no nosso país. Eu acho que é algo que é um pouco, não é tão levado a sério como deveria. Felizmente agora nós temos, neste governo municipal, uma secretária de educação que vem trabalhando bastante para que essas mudanças ocorram. E essa é a esperança que nós temos, a esperança de todos nós, a esperança de todo político sério, porque todo político sério não quer trocar voto por tijolo, não quer trocar voto por telha, não quer trocar voto por cimento. Todo político sério quer que seu trabalho seja avaliado, como muitas pessoas que estão nos assistindo agora fazem, buscando sempre ver se esse político merece ou não o seu voto. Eu não estou falando do vereador Eduardo Moura, aqui mesmo nesta casa nós temos diversos vereadores sérios e que têm preocupação com a educação e com os demais problemas que nós temos ainda no nosso município. Voltando à região onde eu tenho o meu trabalho como médico e agora o meu trabalho como político, eu queria dizer que na Escola Pará nós estamos buscando uma obra para fazer com que o seu anfiteatro, o seu auditório tenha uma revitalização. Lá, nesse local, além de nós podermos ter a questão da educação sendo feita naquele local, nós temos também a questão da cultura. E ali pode ser feito balé, ali pode ser feito... as crianças e o adolescente podem ter aulas para que amanhã sejam os atores aí de fama, e ali em Rocha Miranda, a Escola Pará é em Rocha Miranda e nós estamos buscando isso. E na Tomás Jefferson, nós estamos buscando uma quadra coberta, lá atende crianças com deficiência física e nós não temos uma quadra coberta, no calor é terrível para que as crianças possam realizar os seus exercícios. Então, meus amigos e minhas amigas, vão ficar, principalmente os senhores e as senhoras que estão me ouvindo agora, vão ficar muito ligados nessa questão da educação, porque isso pode fazer com que haja um Brasil cada vez melhor. Muito obrigado. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Orador inscrito é a senhora vereadora, que dispõe de 20 minutos. Cristiane Brasil. Presidente, vereador Chiquinho Brazão, boa tarde. Boa tarde a todos os servidores presentes. Boa tarde, vereadores, vereadoras dessa casa. É com muita satisfação que volto a ocupar esse espaço especial do plenário para poder fazer uso da palavra em nome da população carioca que me elegeu para ocupar uma vaga de vereadora na Câmara de Vereadores da cidade mais maravilhosa do mundo. Cidade essa que eu escolhi para morar e que agora também sou cidadã honorária, com muito orgulho, inclusive. E quero dizer que essa satisfação de estar de volta à casa que me trouxe, não vou dizer que me trouxe a política não, porque na verdade já tinha sido vereadora. Aí, eu vou ficar confundindo isso agora para o resto da vida. Já fui secretária municipal em 2003,
secretária da Terceira Idade do Rio de Janeiro, e depois eu vim para cá. Posso dizer que sou uma pessoa privilegiada, sou mesmo, sem dúvida, sem medo de errar. Comecei minha vida profissional me formando em Direito, portanto, uma defensora das leis e de todo um sistema legal, defensora das pessoas. Depois, estava pleiteando uma vaga como magistrada. Cheguei a cursar a Escola de Magistratura do Estado, a EMERGE, e estava me preparando para fazer concurso. Portanto, no Judiciário, tinha ocupado a posição de advogada, quase fui ser juíza, e depois acabei vindo para o Executivo. No Executivo, fiquei de agosto de 2003 até abril de 2004, quando me afastei para concorrer pela primeira vez ao cargo de vereadora no Legislativo Municipal, tendo sido eleita com cerca de 13.500 votos. Ok. Vim para a Câmara de Vereadores escrever novas leis e defender as leis dessa cidade sob um outro prisma, o prisma do Legislativo, fiscal do Executivo e grande defensor de todo o direito territorial e urbano do Rio de Janeiro. Bom, continuei minha missão defendendo os direitos da pessoa idosa e fazendo nessa Câmara de Lei, pela primeira vez, uma comissão permanente para cuidar dos assuntos de interesse da melhor idade do Rio de Janeiro. Maravilha, coisa boa, estar sempre perto dos idosos do Rio de Janeiro. E, junto com o prefeito Eduardo Paes, nessa gestão, reeleita para o meu segundo mandato, ocupei com muita felicidade o posto de secretária do envelhecimento saudável e qualidade de vida da Prefeitura do Rio de Janeiro. Foi um período muito feliz, muito fecundo. Essa secretaria veio num momento muito especial. É uma secretaria pioneira no Brasil. O Rio de Janeiro é um dos poucos municípios que tem uma secretaria municipal que cuida dos interesses de todos os envelhecentes cariocas, não só aqueles que já passaram dos 60, 80, 90, 100, como também da parte da população que, assim como eu, está pensando no seu futuro e de que maneira irá chegar aos 60 e ultrapassar a barreira dos 60 anos. Nessa gestão, ao lado do prefeito Eduardo Paes, tive o privilégio de criar a melhor e maior política pública de apropriação do espaço público e atividade física orientada ao ar livre do Rio de Janeiro, as academias da terceira idade. Tive o privilégio de duplicar o número de núcleos do projeto de ginástica nas praças, conhecido como Qualivida. Mantive e ampliamos também o número de casas de convivência, modalidade esta, muito importante de atendimento à pessoa idosa. Nem sei quantas vezes aumentamos também o número de agentes experientes, o número de bolsas para idosos em família, que é um projeto que mantém a segurança dos idosos, seguindo todos os preceitos da Organização Mundial da Saúde, para a defesa dos direitos da pessoa idosa e para manter a pessoa idosa no convívio da sua família, recebendo o seu familiar não só uma bolsa financeira para manter o seu idoso em casa, como também todo o monitoramento e acompanhamento e capacitação para que esse idoso possa efetivamente ser cuidado com todos os cuidados que merecem. Com isso, nesses 3 anos de felicidade, ao lado do prefeito e toda a sua equipe no governo, podemos aumentar em mais de 3.000% o orçamento da Secretaria para projetos. Isso é sinal de que nós fizemos um trabalho legal, um trabalho que houve, mais do que nunca, a confiança do povo carioca. Nunca se viu, basta que você acorde cedo, tantos idosos saindo de casa com a sua camisa do projeto, indo para as praças fazer atividade física regular. E mais do que um número em si,
esse projeto também traz uma outra consequência positiva que para nós é fundamental. A criação das redes sociais de apoio à pessoa idosa. Redes sociais essas que são esse convívio que as pessoas da terceira idade passam a ter umas com as outras, pessoas da mesma geração muitas vezes, que moravam muitas vezes no mesmo prédio, na mesma rua e não se conheciam. Com isso, evitamos o isolamento e suas mazelas, né? A depressão, quadros de tristeza, abandono, isolamento social é sempre ruim para a terceira idade. Com isso, nós também vemos as praças melhorando sua qualidade. Assim, o Rio de Janeiro, que é um lugar abençoado por Deus e bonito por natureza, e com um clima maravilhoso, consegue colocar em suas praças um sem número de idosos praticando atividade física e convivendo e sendo feliz ao ar livre ao mesmo tempo, todos os dias, sem parar. Isso é trabalho, isso é sucesso de uma equipe vocacionada, a qual eu agradeço muito o convívio ao longo desse tempo. Muito obrigada a todos os profissionais envolvidos, muito obrigada a todos os servidores que me ajudaram, muito obrigada a toda a equipe do prefeito do governo do Eduardo Paes, que me ajudou a fazer tudo o que nós fizemos e faremos sempre juntos. Hoje também é um dia especial, porque no dia 7 agora de abril, a Organização Mundial da Saúde decretou que é o Dia Mundial do Envelhecimento Saudável. E com que objetivo a Organização Mundial da Saúde imita o nome que nós demos na Secretaria do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida, para botar no dia 7 de abril esse marco, para dizer para todo o mundo que nunca na história da humanidade nós tivemos um número tão grande de idosos. Aliás, vou mais além. Nunca na história da humanidade nós tivemos uma vida tão longa. Até meados do século passado, as pessoas não passavam dos 40 anos. Agora, nós passamos dos 80, 90, 100 anos. E temos a possibilidade de viver muito e muito mais. Agora, isso também traz desafios muito grandes e profundos para toda a economia, para toda a sociedade mundial, que dirá a brasileira, que dirá a carioca. A parcela da população que mais cresce em número são as pessoas acima de 80 anos. Então, tecnicamente, poderíamos inventar um nome novo, poderíamos chamar de quarta idade. Costumo dizer que são aqueles que dobraram o cabo da Boa Esperança e que, efetivamente, por mais que tenham se cuidado, por mais que façam atividade física regular, controle do estresse, alimentação saudável, são pessoas que vão precisar da outra parcela, a outra diretriz da Organização Mundial da Saúde, que é a diretriz da segurança. O que é segurança para essas pessoas? É a garantia da defesa, da dignidade da pessoa humana para essas pessoas acima de 80 anos, até o último suspiro delas. E isso dá muito trabalho, exige um esforço muito grande das autoridades públicas, exige um esforço financeiro muito grande e, mais do que isso, um suporte real às famílias desses idosos para que possam dar conta de cuidar dessas pessoas com dignidade e também cuidar das suas carreiras, das suas vidas e dos seus descendentes. Nunca na história da humanidade também tivemos famílias com um tão grande número de gerações coabitando o mesmo espaço. São trisavós, bisavós, avós, mães, filhos e netos e bisnetos convivendo no mesmo espaço e muitas vezes sobrevivendo com a mesma renda, a renda do aposentado, a renda do idoso. Sem o suporte necessário,
essas famílias não terão como dar conta dos seus idosos muito idosos. Cabe a todos nós, em primeiro lugar, à família, à sociedade, ao poder público, darmos as mãos e, de maneira cooperativa, pensarmos em soluções para este grande desafio, maravilhoso desafio da longevidade. Porque viver muito é um privilégio da tecnologia e da medicina para todos nós. O nosso desafio é agregar saúde e qualidade de vida a esses anos a mais que temos, graças a Deus. E eu peço então a ajuda de todos vocês, meus pares, para que possamos continuar transformando essa sociedade num lugar inclusivo e bom e justo para todas as idades, sem discriminação de idade, sem discriminação nenhuma. Sabe por quê? No final das contas, somos todos irmãos. Ai, e bobo daquele que acha que está sozinho nesse mundo. Ai, bobo daquele que acha que pode fazer as coisas sozinhos. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém é uma ilha, ninguém está isolado. Desde que o mundo foi criado, que apareceram os primeiros seres humanos nessa terra, eles são filhos do mesmo pai, da mesma mãe. Portanto, somos irmãos. E como irmãos, não podemos nos calar diante da violência contra o nosso próximo. Não podemos nos calar diante da falta de cuidado, de carinho para um ente querido. É muito feio quando abandonamos o nosso idoso dentro de casa. É muito feio quando não damos a ele, pelo menos, o direito de ser ouvido. É muito feio quando não podemos garantir a nossos idosos, pelo menos, uma passagem digna dessa vida para outro lugar. Abandonados em leitos de hospitais, abandonados em leitos de longa permanência, sem nem mesmo receber a visita de um parente amigo. É por isso que digo, dia 7 de abril é um dia para guardarmos na agenda e não nos esquecermos em hipótese alguma. É o dia da longevidade, do envelhecimento saudável, pela Organização Mundial da Saúde. Em 2025, o número de idosos vai ser muito maior do que o número de crianças na faixa de 0 a 5 anos. Pela primeira vez também na história da humanidade, nós teremos mais idosos do que crianças. Será que nós estamos efetivamente preparados para isso? E eu digo isso sem medo de errar. As pessoas aqui presentes serão os idosos de amanhã. E se não plantarmos hoje o respeito, o carinho, a inclusão, o apoio às famílias, o fortalecimento das famílias, que hoje lidam com um sem número de obrigações, sem ter como dar conta, nós seremos as próximas vítimas de um sistema que ainda não está preparado para absorver um número tão grande de pessoas em grau de dependência elevado. Nós, que aqui estamos presentes e que estamos ultrapassando a barreira dos 40, dos 60, seremos esses idosos de amanhã. E será que na nossa vez nós vamos querer ser vítimas de instituições de longa permanência inescrupulosas? Será que na nossa hora de falecer nós queremos estar sozinhos, sem ninguém do nosso lado? Sem um parente, sem um conhecido, sem um neto, sem um filho, sem um amigo? A responsabilidade desse futuro, que pode ser bonito e florido, mas que pode ser muito sombrio, está na palma das nossas mãos. Basta querermos e transformaremos a nossa sociedade juntos num lugar inclusivo para todas as idades. E o Rio de Janeiro, eu tenho certeza que será o pioneiro dessa transformação social. Se depender de todos nós, eu garanto que assim o será.
Meu agradecimento mais uma vez a todos os meus colegas vereadores, meu agradecimento a todos os servidores da Câmara Municipal que sempre me trataram com o maior carinho e respeito. Estou aqui de volta a essa Casa de Leis para, mais uma vez, com retidão, com ética, com verdade e transparência, defender as leis do nosso Brasil e do nosso município. Senhor presidente, prazer vê-lo novamente. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada por tudo. Estou aí para que vocês precisarem de mim. Muito obrigada. Seja muito, Cristiane Brasil, secretária da Secretaria Especial de Envelhecimento, seja muito bem-vinda, um retorno a esta Casa de Leis. Aqui, todos os vereadores aqui que são parceiros, amigos, com certeza, falo em nome deles. Não tendo a oradora utilizado de todo o seu tempo, a palavra fica franqueada. Com a palavra franqueada, senhor vereador José Everaldo, dispõe de 3 minutos. Senhor presidente, vereadores, queria dar aqui as minhas boas-vindas à vereadora Cristiane Brasil. Que bom tê-la de volta aqui. Eu tinha um texto aqui, senhor presidente, que eu precisava de 45 minutos. Como só tenho 3 minutos à minha disposição, eu achei até que o senhor ia colocar um 0 à direita e ia me dar 30 minutos em função das nossas fortes ligações. O senhor sabe que eu estou lhe ajudando muito naquela área de Jacarepaguá, isso é notório, né? Pensei que eu fosse... Acaba de dar entrada aqui no recinto a nobre vereadora Rosa Fernandes, extraordinária figura em quem já votei diversas vezes e pretendo continuar votando. Senhor presidente, rapidamente, nós estamos aqui próximo da Rio Mais 20, e eu tinha aqui um texto, nobre vereador Eduardo Moura, meu candidato. Mas como não temos tempo suficiente, apenas alguns dados para reflexão, nobre vereadora Cristiane Brasil. No Brasil, a pecuária ocupa 250 milhões de hectares de terra, que corresponde a 1/3 do território nacional. E ainda, além de 1/3, mais 33% destinado à produção de alimento para esses mesmos animais que já ocupam 1/3 da produção. Cada cabeça de gado, nobre vereador Adilson Pires, meu líder, precisa de, no mínimo, 10 mil metros quadrados de terra para engorda. Uma fazenda de 5 mil bovinos produz excrementos correspondentes a uma cidade de 50 mil habitantes. 45% da água doce é gasta com a pecuária. A nobre vereadora Tânia me avisa que esgotou o tempo. Muito obrigado e até a próxima. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passe ao seu prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento sem número do nobre vereador S. Ferraz. Requer a mesa diretora na forma regimental a retirada em definitivo do PL 531 de 2009 de sua autoria. Os vereadores concordam que permaneça como estão. Aprovado. Requerimento sem número do nobre vereador Rubens Andrade. Requer a mesa diretora na forma regimental a retirada de pauta da ordem do dia semanal do PL 491 de 2009, de autoria do Poder Executivo, que altera o artigo 33 da Lei 691 de 84 e acrescenta dispositivos a essa lei. Os vereadores concordam que permaneça como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passe a ordem do dia. Pela ordem. Para a comunicação de liderança, nobre vereador Dr. Edson da Creatinina. Queria, em nome do Partido Verde, dar boas-vindas à vereadora Cristiane Brasil
e ao vereador Guaraná. Sejam bem-vindos ao convívio dos vereadores dessa casa. Só isso. Pela ordem, a nova vereadora Rosa Fernandes. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, dando uma lida no material do Executivo, que chegou com um projeto de incentivo por conta da proposta da área de especial interesse urbanístico da Avenida Brasil, eu queria deixar registrado aqui da importância desse projeto, que não começou agora. Esse é um projeto que vem sendo estudado já há algum tempo pelo Executivo, pela Secretaria de Urbanismo, junto com outras secretarias, e que para a cidade do Rio de Janeiro, a revitalização dessa região é fundamental. É uma área totalmente degradada, tem trechos da Avenida Brasil que faz vergonha entrar na cidade e passar por determinados trechos que precisam ser recuperados, que precisam ser tratados, que precisam ser valorizados, e é uma área importante, de acesso importante à cidade, e eu acho que o Executivo está de parabéns. Eu queria deixar registrado que a Secretaria de Urbanismo traz para essa casa uma proposta de vital importância na revitalização da cidade do Rio de Janeiro. Em tramitação ordinária, em tramitação especial, em regime de urgência, em primeira discussão, em votação. Projeto de Lei 1261 de 2012, de autoria do Poder Executivo, que declara como especial interesse social para fins de urbanização e regularização a área que menciona. O projeto está em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicitada a verificação nominal pela nova vereadora Sônia Rabelo. Painéis liberados. Como votam os senhores vereadores: Alexandre Cerruti, Aloysio de Freitas, Andréa Gouveia Vieira, Argemiro Pimentel, Carlinhos Mecânico, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Chiquinho Brazão, Dr. Eduardo Moura, Dr. Jairinho, Eider Dantas, João Mendes Jesus, José Everaldo, Luiz Carlos Ramos, Luiz Antônio Guaraná, Marcelo Piuí, Nereide Pedregal, Raimon, Rosa Fernandes, S. Ferraz, Sônia Rabelo. Vereadora, a senhora pediu questão de ordem, precisa registrar seu voto. Perdão, pediu nominal, precisa registrar seu voto. Vereadora Tereza Berger. Como votam os senhores vereadores: Alexandre Cerruti, Aloysio de Freitas, Andréa Gouveia Vieira, Argemiro Pimentel, Carlos Caiado, Chiquinho Brazão, Dr. Jairinho, Eider Dantas, João Mendes Jesus, Luiz Carlos Ramos, Luiz Antônio Guaraná, Marcelo Piuí, Nereide Pedregal, S. Ferraz e Tereza Berger. Não está no painel, não. A presidência vai encerrar a votação. Encerrada a votação, votaram sim 16 senhores vereadores, impedidos de votar regimentalmente a presidência. Não há quórum para deliberar sobre a matéria, mas há quórum para dar prosseguimento aos trabalhos. A presidência informa que se encontra à disposição dos senhores vereadores
para consulta a redação final do seguinte projeto. PL 845-A de 2011, de autoria do vereador Carlos Bolsonaro, que dispõe sobre a retirada dos engenhos provisórios após a realização do evento a que se destinam. Caso não sofram emenda de redação, será considerada aprovada e irá ao autógrafo nos termos do artigo 249, parágrafo 1º do Regimento Interno. Passa-se. Para a comunicação de liderança. Para a comunicação de liderança, nobre vereador Eliomar Coelho. Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre vereador Paulo Messina, senhoras vereadoras presentes, senhores vereadores presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria. Eu pedi uma comunicação de liderança porque, infelizmente, prevê-se ou antevê-se que daqui a pouco a sessão cairá. Não vou nem querer fazer pronunciamento, mas pelo menos aproveitar a oportunidade para desejar boa Páscoa para todo mundo desta casa. Servidores, vereadores, vereadoras, funcionários, todos e todas. Pronto, é isso aí. Aproveito deixo para desejar Feliz Páscoa ao senhor também e a justificar a ausência na presidência dos trabalhos, nobre vereador Jorge Felipe, que se encontra na casa, mas impossibilitado de falar, pois fez recentemente uma cirurgia dentária. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária em segunda discussão, em votação, projeto de lei 2310 de 2004, de autoria do vereador João Cabral, que exclui as motocicletas da relação de veículos sujeitos a pagamento de pedágio nas vias urbanas municipais e da outras providências. O projeto está em votação. Vai encaminhar. Como não houve... O senhor quer encaminhar? Não houve quórum na anterior, eu preciso fazer o nome que seja nominal. O senhor vai querer mesmo assim? Não? A votação vai precisar ser nominal, porque não houve quórum na anterior. Os painéis estão liberados, por favor, registrem as suas presenças. A presidência vai encerrar a verificação. A presidência vai encerrar a verificação. Encerrada a verificação. Presentes 16 senhores vereadores, não há quórum para deliberar nem dar prosseguimento aos trabalhos. A presidência, antes de encerrar, convoca a sessão ordinária para a próxima terça-feira, às 14 horas. Está encerrada a sessão.